aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria, nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Boa noite, olá a todos os amigos, onde quer que se encontrem, em seus lares. Estamos aqui novamente na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina para mais uma reflexão de hoje. Hoje o tema que iremos refletir é Anjo da Guarda, Espírito Protetor. Esse tema tão importante para que a gente compreenda como é essa nossa interação com o nosso anjo protetor, mentor, o nome que a gente queira dar, né? E todos esses impactos que ocorrem na nossa vida de acordo com a nossa intimidade com ele, com as influências que podemos ter positivas dele na nossa vida. Esse tema há várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em especial que refletiremos hoje sobre o Livro dos Espíritos. Nesta outra obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, a gente tem várias questões que Kardec faz aos espíritos benfeitores amigos sobre essa questão, né? Então há várias perguntas em que a temática inicial aqui está fixada como anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, para quem quiser se aprofundar mais, vai da questão 489 do Livro dos Espíritos até a questão 521. Vemos então que são várias questões que abrangem, vários pontos importantes sobre este tema e a gente vai refletir sobre alguns deles hoje aqui. Então, primeiramente, cabe a nós só fazer uma pequena reflexão de que esse termo anjo, né, que utilizamos, a gente costuma utilizar ele para se referir, né, a todos os seres, como eles nos dizem aqui, né, e aí teria essa referência ao anjo bom e anjo mau em várias passagens, né, principalmente no Velho Testamento a gente vê várias passagens sobre isso. Então, eles nos colocam assim, disse anjo de luz ou anjo das trevas, né? Entretanto, a palavra anjo deveria ser utilizada somente para nomear os espíritos puros, os espíritos de primeira ordem. Os demais seres deveriam ser chamados simplesmente de espíritos bons ou maus. Os anjos não são criações especiais, diferentes da humanidade. Eles foram criados simples e ignorantes e, pelos seus próprios esforços, alcançar a perfeição, que um dia também iremos alcançar. Então, essa pequena reflexão inicial é somente para a gente refletir que essa imagem, o simbolismo do anjo, que temos muitas vezes como estereótipo na nossa sociedade, são seres que, na verdade, não foram criados por Deus já nessa condição de seres mais evoluídos ou seres perfeitos, né, que já atingiram uma escala maior em grau de evolução, mas sim são seres que também foram criados, espíritos assim como nós, mas que já tiveram todo esse processo de evolução que nós estamos tendo ainda, evoluíram muito até chegar nesse nível de espírito, né, que a gente pode denominar como anjo, mas seriam então os espíritos de primeira ordem ou espíritos puros, que também há várias exemplificações e maiores detalhes em outras questões do Livro dos Espíritos para quem quiser se aprofundar mais. Então, todos nós também poderemos um dia alcançar essa condição, né, de espíritos puros, espíritos perfeitos e mais evoluídos, de acordo com os nossos esforços, e vamos adquirindo, né, essas características melhores, boas, e trabalhando em nós os nossos vícios até chegarmos a um nível de aperfeiçoamento.
Então, as entidades espirituais chamadas pelos nomes de anjo da guarda, né, que costumamos dizer, ou anjo guardião, ou protetor espiritual, ou ainda mentor, não tem relação com esses anjos propriamente ditos, esses seres puros e mais evoluídos que já alcançaram um nível máximo de evolução. Né? Eles nos esclarecem então que os anjos da guarda são espíritos de uma ordem elevada, mas ainda estão no caminho da evolução e não são espíritos puros. Todos nós temos então um bom espírito, né? Esse anjo da guarda, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Frequentemente nos segue depois da morte na vida espiritual, né? Depois que a gente desencarna, que segue nossa vida espiritual e mesmo em várias existências corporais. Então, essas referências que nos são trazidas no Livro dos Espíritos, em várias questões e que aqui estão resumidas, nos trazem essa explicação, primeiramente, que o nosso anjo da guarda não é esse mesmo simbolismo que usamos ao termo anjo, de modo geral, como seres mais evoluídos da escala da evolução, os seres angelicais, né, puros como eles se referem aqui. Mas sim, é um espírito mais evoluído do que nós, né, que já alcançou um nível de evolução um pouco maior, mas ainda não está nessa ordem totalmente elevada, né? Mas sim, ele também continua no caminho da evolução dele, assim como nós, mas ainda não alcançaram esse grau, né, de espírito puro. Mas sim, todos nós temos esse anjo protetor, esse anjo guardião que nos ampara e que se comprometeu conosco de nos auxiliar aqui na Terra, né? Como eles dizem aqui, a tomar sob a sua proteção. Então estamos sob o amparo dele, desde que nascemos até quando desencarnamos, e muitas vezes já tínhamos vínculos com eles anteriormente a esta existência aqui, neste corpo físico, e também como prosseguimos muitas vezes os vínculos depois no plano espiritual, pelos laços de amor que nos unem. Continuamos tendo vínculos com este espírito, que neste momento da nossa encarnação aqui, veio como nosso anjo protetor ou mentor. Nesse ponto também, André Luiz, através das obras, né, muitas obras que André Luiz nos traz reflexões sobre esse vínculo que temos com o plano espiritual, na condição de espírito eternos que somos, ele nos traz em uma de suas obras o seguinte esclarecimento quanto a essa questão dos graus evolutivos, né, entre o anjo da guarda, né, o nosso anjo protetor, e o protegido, que no caso somos nós. E ele nos diz o seguinte: será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Quase sempre renitente e cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida. Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir, passo a passo, um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica e bom senso. Então, André Luiz vem nos trazer, né, essas palavras que nos tocam, né, no sentido de nos dizer que não imaginemos nós que um ser crístico, né, acima da evolução, né, do que nos seria necessário para nos coordenar aqui na Terra, iria estar aqui, né, envolvido com nós nessa encarnação somente para, né, nos auxiliar na nossa encarnação aqui, mas sim que esses espíritos que para nós são considerados crísticos ou angelicais, que já alcançaram esse nível
superior de evolução, eles têm outras tarefas de coordenação coletiva, né? De coordenação de várias outras questões que envolvem a humanidade. Então, não é necessário que um ser crístico, né, ou um anjo, nesse sentido que denominamos muitas vezes esse ser mais evoluído, vir nos acompanhar na nossa existência aqui terrena. Então, sim, temos esse espírito guardião, mas ele não é nesse mesmo simbolismo do anjo que temos como esse ser, né, angelical que coordena o planeta e que é um ser muito mais evoluído. Mas sim, ele é sim um ser mais evoluído que nós, que já é um espírito bom, num grau um pouquinho acima que nós aqui encarnados. Então, nas questões especificamente do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma série de questões bem interessantes para que a gente reflita sobre essa questão do nosso espírito protetor ou anjo da guarda, né? A primeira questão que Kardec faz, a 489, ele já vai direto ao ponto, né? Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? E aí, os espíritos amigos nos dizem que sim, que há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, aquele que chamamos, né, de nosso mentor, de nosso anjo da guarda, ele está particularmente vinculado a nós como indivíduos. E aí, então, ele pergunta na sequência, né, o que se deve entender, então, por anjo da guarda ou anjo guardião? E a resposta é: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, aqui eles vêm nos reforçar, né, a questão de que eles pertencem a uma ordem mais elevada que a nossa. Se não, caso eles tivessem o mesmo nível de evolução que nós, ainda espíritos imperfeitos aqui, né, veríamos que isso não ia dar certo, né? Temos essa noção de que precisamos de alguém que já esteja num grau um pouco mais elevado que nós e que não sofra das mesmas angústias e dificuldades que nós temos aqui, né? Porque senão seria aquele simbolismo de um cego, né, guiando um outro cego, que ficaria muito difícil, né, de ser uma tarefa bem executada, né, pela dificuldade disso. Então, sim, eles vão ter uma ordem mais elevada. Podemos pensar que eles já são espíritos bons, então eles não vão ter espíritos bons no sentido das escadas evolutivas, né, que nos é trazido nas obras básicas da doutrina espírita. Então, temos os espíritos da categoria de espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos perfeitos. Então, os nossos anjos da guarda, protetores, estão nessa escala, né, de espíritos bons, já superaram o nível que nós estamos ainda de espíritos imperfeitos. Então, eles já não vão ter as mesmas angústias que nós temos aqui, embora eles ainda não tenham atingido a evolução máxima possível. Porque imaginemos, por exemplo, se algo muito ruim acontecesse com nós aqui, algo que nos levasse a sentimentos muito ruins, de desejo de vingança, de querer praticar um mal com alguém, de raiva, né, ira. Então, imaginemos que esse espírito protetor tivesse o mesmo nível de evolução que nós, ainda imperfeitos, temos, e ele também iria ter esse tipo de sentimento nessa proteção daquilo que nós também estamos tentando, né, naquele momento resolver. Então, se o nosso espírito guardião tivesse essas mesmas angústias, esses mesmos sentimentos negativos, não seria possível a ele nos coordenar, né, nos inspirar bons pensamentos. Mas não, ele é um espírito bom, então ele não vai nos inspirar nunca desejo de vingança, ele não vai nos instigar a praticar o mal, muito pelo contrário. Sempre que tivermos nesse tipo de situação na nossa vida aqui, na nossa encarnação, ele vai nos inspirar a praticar o bem. Então, ele vai nos dar boas ideias, ele vai nos tentar fazer desistir, né? Quando a gente tiver com uma ideia muito ruim na mente, um pensamento, né, de prática do mal, ele vai nos inspirar a praticar o bem, a desistir daquela ideia que pode nos provocar o mal ou provocar o mal ao próximo. Nesse sentido, ele vai, então, nos auxiliar muito. Então, Kardec questiona, né, tendo visto isso aí, que a gente já sabe que temos um anjo da guarda e que ele tem uma ordem mais elevada que a nossa. Qual é a missão desse espírito protetor? Os espíritos de luz vêm nos trazerem essa reflexão para que a gente possa compreender,
um simbolismo às relações que temos aqui na Terra. Então eles nos dizem, a missão é como a de um pai com relação aos filhos. O de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então vemos essa missão tão importante que os nossos anjos protetores têm, pela qual nós temos que agradecer diariamente a eles, né? Por estarem aqui conosco, por terem se disposto a cumprir essa missão aqui conosco, nos inspirando, nos auxiliando. E a outra questão muito importante de refletirmos aqui nesse ponto é a questão de que eles estão aqui, então, para nos auxiliar, nos consolar, nos ajudar a levantar o ânimo. Eles não estão aqui, eles não têm autorização de fazer por nós, né? Aquilo que nós mesmos temos que fazer. Então, eles podem nos inspirar, nos ajudar, mas cabe a nós darmos os passos, cabe a nós tomarmos as decisões. O nosso livre-arbítrio vai ser sempre respeitado por eles, né? Então, eles não têm autorização, né, de Deus de retirar as aflições, retirar as provações do nosso caminho, retirar as dificuldades do nosso caminho, pois sem elas a gente sabe que a gente não ia crescer e não ia evoluir. Então Deus, como um Pai de infinita bondade, não vai, né, nos fazer com que um ser que nos ame muito tenha essa possibilidade de tirar as provações do nosso caminho, porque senão, pensando nessa relação que eles nos dizem de pai com filhos, né, logicamente que tiraríamos aquela dificuldade do caminho do nosso filho, né? Que iríamos lá fazer por ele, que iríamos lá auxiliá-lo para que a prova se torne o mais suave possível, né? Mas tem coisas que não estão ao nosso alcance, então é necessário que o próprio Espírito, que nós aqui encarnados, passemos por essas provações, mas nunca desamparados, sempre com essa inspiração, com esse consolo, com esse levantamento de ânimo nas provações da nossa vida, o que com certeza nos farão mais fortes e irão auxiliar para que essas provações sejam amenizadas, a gente passe por elas da melhor forma possível. E aí a outra questão que podemos refletir é como que podemos ter então essa comunicação com esse nosso mentor se ele está lá no plano espiritual e nós estamos aqui no plano físico encarnados, né? Então os espíritos vêm nos esclarecer dizendo que mesmo a gente vivendo em outros mundos, né, em planos diferentes de existência, os espíritos protetores eles estão ligados conosco. Pelo fluido universal, é possível a transmissão do seu pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, utilizam-se das pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, o anjo guardião influencia o seu protegido de maneira oculta, de modo a não haver pressão, pois o espírito deve progredir, né, pelo seu próprio livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade, e nunca por qualquer sujeição. Então, eles destacam para nós esse respeito ao nosso livre-arbítrio, mas também nos destacam que eles estão sempre conectados conosco, basta que, né, estejamos com este vínculo, que peçamos a sua proteção, que peçamos o seu auxílio, que eles irão se conectar com nós, né, independentemente de onde eles estiverem, das tarefas que eles estiverem executando no plano espiritual, eles têm esse vínculo conosco. Então, eles vão nos influenciar positivamente sempre através da voz da nossa consciência, né? No nosso íntimo, eles vão estar sempre nos dando os bons conselhos e as boas ideias para a gente seguir aqui, né? Caminhos melhores aqui na Terra. Mas depende de nós darmos importância ao que eles nos aconselham ou não. Porque isso é respeitado o nosso livre-arbítrio, e a decisão sempre será nossa na nossa vida. Também na questão 492, os espíritos
nos esclarecem que esse espírito protetor, então, ele vai estar conosco, né? Então, como já foi comentado, desde o nosso nascimento até a morte, e muitas vezes ele vai nos acompanhar, então, depois também do nosso desencarne lá no plano espiritual. E mesmo através das existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, essa nossa existência terrena, ela é sim muito importante, muito valiosa para o nosso crescimento, mas diante de toda a eternidade, de todas as demais vivências que já tivemos e que ainda vamos ter, ela é considerada uma fase curtíssima na nossa vida como espírito. Então, por isso que eles têm esse vínculo com nós de antes e continuam tendo depois, né? Considerando essa continuação da vida do espírito que essa doutrina de luz vem nos esclarecer. Mas aí Kardec questiona, então é voluntária ou é obrigatória essa missão, né, do espírito protetor? E eles nos esclarecem, os benfeitores amigos, que o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou este encargo. Cabe-lhes, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, eles se comprometem, né, de estarem conosco aqui nesta vivência terrena. E eles vão aceitar isso como uma missão, um dever a ser cumprido. Pensamos nos deveres que temos aqui na Terra, né? Eles também têm esse dever conosco. E aí veio essa outra referência também de que não são espíritos desconhecidos nossos, mas muito pelo contrário, são espíritos simpáticos que já tiveram vínculos conosco, de uma forma ou de outra a gente já teve esse vínculo, né? Essa simpatia com eles. Então, o nosso anjo protetor, ele nos conhece no nosso íntimo, não temos nada a esconder dele, podemos conversar abertamente com ele, ele sabe tudo o que se passa no nosso coração, ele sabe tudo que a gente tem para cumprir aqui, as nossas aflições, por isso que temos que estar cada vez mais próximo dele, porque ele nos conhece de verdade, ele conhece os nossos erros, conhece as nossas virtudes, as nossas capacidades, e por isso ele está sempre nos estimulando para que a gente possa cumprir a nossa jornada aqui da melhor forma, conforme programamos. E ligando-se então a uma pessoa, esse espírito protetor, né, o nosso mentor, ele renuncia a proteger outros indivíduos? Kardec questiona. E aí eles nos respondem que não, mas o faz de maneira mais geral. E na sequência, o espírito protetor está fatalmente ligado então ao ser a que foi confiada a sua guarda? E eles nos esclarecem que acontecem frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas neste caso são substituídos. Então a gente vê que eles ficam ligados de forma preponderante a nós, né? Quando eles assumem esse encargo, essa missão aqui. Mas isso não os impede de proteger outros indivíduos, outros seres ou outros grupos, mas com esses outros será então, como eles dizem aqui, de uma maneira mais geral. E ocorre também aqui, como eles nos esclarecem, de acontecer que eles tenham que cumprir uma outra missão diversa do que essa de nos acompanhar aqui, mas nesse caso sim eles vão ser substituídos, né? Não ficaremos nunca desamparados. Então a espiritualidade amiga nos esclarece que nunca estamos sem proteção, sem amparo, nunca estamos sozinhos, não existem, né? Não existe ser órfão no plano espiritual. Nunca seremos, sempre teremos esse apoio da equipe espiritual amiga que nos ampara, desse mentor que está sempre conosco, nos inspirando, e de tantos outros que torcem por nós no plano espiritual e dos quais podemos sofrer as boas influências, as influências tão benéficas para a nossa existência aqui. Seguindo então, na questão 495, ela é uma questão bem extensa, que foi trazida aqui somente alguns pequenos itens dela, mas eu sugiro para quem quiser se aprofundar, porque ela é rica em detalhes, é uma questão muito esmiuçada, né? Que os espíritos vêm trazer grandes reflexões para nós
quanto à questão do nosso mentor. Então a pergunta diz o seguinte: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Então, se a gente está rebelde, né, vamos pensar que nem uma criança, né, que a gente diz assim, uma criança birrenta, aquela criança que não escuta o conselho do pai, né, da mãe, do responsável. Quando a gente está rebelde com os conselhos do nosso mentor, ele pode se afastar, ele pode abandonar nós. Então vem os esclarecimentos. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido. Quando vê que seus conselhos são inúteis, pode o espírito protetor afastar-se temporariamente do seu protegido, respeitando-lhe o livre-arbítrio, mas não o abandona completamente, e sempre que se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então vemos que o nosso protetor, ele nos dá o espaço, né? Aquilo que costumamos dizer quando somos adolescentes: eu preciso de espaço. Ele nos dá, ele nos respeita. Se estamos sofrendo influências negativas, nos deixando, né, influenciar por espíritos inferiores, que também têm influência sobre nós, e não estamos ouvindo seus bons conselhos, ele se afasta e deixa que então, né, nós sigamos por este caminho que optamos desses conselhos de espíritos que talvez até o nosso mal estejam planejando. Mas ele não nos abandona, ele nos dá essa liberdade de agir. Mas sempre que o chamarmos novamente, ele está vinculado a nós e ele voltará para continuar aquilo que ele se propôs, essa missão que ele tem com nós. Então temos esse vínculo com ele, mas sim, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões. E eles continuam nessa questão. Não vos parece então grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. Que lindo, né, meus amigos, pensar nessa proteção, nesse amparo, nessa iluminação que Deus nos dá, nos dando esse amigo com o qual podemos contar, que estará sempre conosco, nos amparando, e que quanto mais tivermos esse vínculo de amor com Ele, este vínculo de conexão, de ouvir os seus bons conselhos, como eles nos dizem, quantas crises evitaríamos, né? Quantas dificuldades poderiam ser amenizadas se ouvíssemos os seus bons conselhos. E ainda nessa questão eles seguem. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise, então, né? Quanto vos livraria dos maus espíritos, maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis que em lhes ocultar nada, pois o que eles têm, o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensais no futuro, procurar adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Então, meus amigos, como gostaríamos de não ter, né, decepcionado os bons conselhos no nosso mentor nessa nossa existência aqui na Terra. Então, como faremos, né? Eles nos dizem aqui: interrogai os vossos anjos guardiões, né? Estabelece com eles esse vínculo de eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Pensemos no nosso melhor amigo aqui na Terra, né? O nosso anjo protetor será ainda mais amigo, né? Será o fiel amigo verdadeiro, é aquele que conhece tudo, todos os nossos erros, todas as nossas dificuldades, mas
tem essa missão de nos auxiliar, então estará sempre ali, né? A nos inspirar. Para isso eles querem que nós tenhamos esse contato com eles, que questionemos eles quando temos dúvidas, quando temos aflições aqui na Terra. E ainda encerrando essa questão 495, eles nos dão um ânimo, né? Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na vossa senda que diante dos passos que vos abre, caminhai. Tendes guias, segue-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto esta meta é o próprio Deus. Então, que bonito imaginarmos isso e colocarmos em prática, né? Que nossa meta sempre é Deus, é a evolução, é o caminho do bem, é praticar o amor, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, para isso temos que caminhar, né? Temos que acabar com os nossos preconceitos, com essas ideias preconcebidas que nos fazem cair nos vícios, mas sim caminhar, buscar este guia e seguir ele. E continuando, eles dizem, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Que consolador, né? Toda essa mensagem que os Espíritos vêm nos trazer nessa questão 495, nos dando esse ânimo para seguirmos adiante diante de qualquer dificuldade aqui na Terra. Não estamos sozinhos e muito menos desamparados. Todos temos, então, né, esses gênios tutelares, como eles nos dizem, que nos inspiram nas horas difíceis e dirigem-nos pelo bom caminho. Saber que temos um amigo fiel e sempre disposto a socorrer-nos, de perto como de longe, influencia-nos a grandes distância, ou, conservando-se junto de nós nas provações, saber que ele nos aconselha por intuição, nos aquece com o seu amor, eis uma fonte inapreciável de força moral. O pensamento de que testemunhas benévolas e invisíveis veem todos os nossos atos, regozijando-se ou entristecendo-se, deve inspirar-nos mais sabedoria e circunspecção. É por essa proteção oculta que se fortificam os laços de solidariedade que lhe ligam o mundo celeste à terra, o espírito livre ao homem, espíritos prisioneiros da carne. É por essa assistência contínua que se criam de um a outro lado as simpatias profundas, as amizades duradouras e desinteressadas. O amor que anima o espírito elevado vai pouco a pouco se estendendo a todos os seres sem cessar, revertendo tudo para Deus, Pai das almas, foco de todas as potências. Na nossa alma, então, vemos a importância desse vínculo que temos com o plano espiritual, com os benfeitores amigos, com o nosso anjo guardião, esse vínculo que podemos ter e exercer da melhor forma. Por isso, fiquemos com essa mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que nos dá um conselho através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Momentos Enriquecedores. Ela nos diz o seguinte quanto a esse tema: tem cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas esse, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres
e experimenteis a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Então, que linda mensagem que essa benfeitora amiga nos dá, né? Para que quando estivermos no momento em que pensamos que estamos sem o amparo do nosso anjo protetor, porque nós mesmos o afastamos, né? Pelas nossas presunções e acharmos que sabíamos nos virar sozinho, né? E a ignorância, o desconhecimento, muitas vezes, de que ele estava ali tentando nos ajudar e nós não seguimos seus bons conselhos, ela nos orienta, então, diante dessas aflições em que nos sentimos que erramos, que experimentamos a solidão, refaz o passo. Então, vamos buscar um novo caminho, caminho melhor, e nos vincular novamente com Ele através da oração, para que assim Ele possa voltar a nos inspirar por um caminho melhor. Também, além do anjo guardião, já encerrando, temos que pensar que temos vários outros espíritos superiores, amigos, protetores, que estão, né, também nos auxiliando e nos inspirando. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é colocado que contamos entre amigos ou parentes ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Então, vemos que temos todo um amparo, né? Tanto de encarnados como de desencarnados, né? Familiares que são verdadeiros anjos na nossa vida, né? Que às vezes a gente até se refere a eles assim, amigos, e também toda outra gama de espíritos que nos acompanham do plano espiritual, além do nosso anjo protetor. E para encerrar, então, só mais duas questões que são trazidas aqui, que é a questão de sabermos também, né, como nos é esclarecido no Livro dos Espíritos, que há espíritos que protegem também, né, não somente os seres individuais, mas também as famílias, grupos, como Kardec questionou, então, se haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la. E os espíritos amigos vêm nos dizer que sim, alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, sim, eles vão querer a proteção de um grupo, né? Vão estar ali inspirando aquele grupo que tem atividades em comum a realizarem naquela família. Então, inspirando e protegendo aquela família. Mas não, né, por classificações materiais, como, né, de raças e coisas assim, os preconceitos que temos aqui ainda na Terra, que achamos que vai proteger de determinada forma. Não. Sim, com esse objetivo maior de proteger os que vivem juntos para que consigam cumprir essa missão unidos pela afeição que os vincula. E também aqui em questão 519, Kardec questiona, e as aglomerações de indivíduos como sociedades, cidades, nações, elas também têm seus espíritos protetores especiais? E a resposta é sim, porque nessas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, meus amigos, com todas essas reflexões que nos inspiram a ler mais, que nos inspiram a buscar o Livro dos Espíritos e ler todas as demais questões que falam sobre esse tema, eu deixo essa reflexão para que todos nós possamos continuar a pensar durante essa semana, principalmente para que possamos afinizar, né, melhorar, ampliar esse nosso elo com o nosso anjo protetor, através da oração, através dos bons pensamentos, que possamos a cada dia mais nos vincular com ele para ouvir os seus bons conselhos e seguir da melhor forma aqui na Terra. Muito obrigada pela atenção de todos, tenham todos uma excelente semana, abençoada por Deus, e seguimos todos firmes nessa jornada terrena, com muita fé e coragem. Um abraço e até a próxima. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guarda minha vida e meu coraçãozinho. Fica comigo de noite e de dia, cuida das crianças, dos adultos, dos passarinhos e das florzinhas.
cuida de todo mundo. Assim seja. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria, nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Abre as suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura